Amém. Agora sim, né? Amém, amados. Glória a Deus, né? Eu já estou fazendo aqui da igreja. Deu saudade de vir para cá. Mas, amém, amados. Vamos estar orando, clamando por esse estudo. Alguém poderia dar sinal como é que está o som aí para nós, por favor? Amém. Bom, eu vou entender que o som tá bom, tá? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esse momento de comunhão e principalmente de estudo da Tua Palavra, pedindo sabedoria, graça, pedindo a Tua manifestação sobre nós, Senhor. Pedimos ao Pai querido que em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tua Palavra seja manifestada em nome de Jesus, amém? Muitas pessoas se manifestaram aqui e não está aparecendo para mim ainda. Eu tenho que precisar da ajuda do Senhor Malik, né? Deixa eu tentar um outro jeito, irmãos. Ok, acho que é o meu Facebook que está fora do ar mesmo. Mas amém, nós estamos aqui. Amados, Eclesiastes capítulo 4, nós chegamos já nele, né? Ele vai trabalhar aqui Esse capítulo inteiro eu chamei ele de conflito de um pensador. Por quê? Porque na realidade aqui ele está pensando alto, ele vai desenvolver esses pensamentos, tá? Ao longo de todo o estudo do livro de Eclesiastes. Mas, aliás, ele tem coisas pendentes no capítulo 1, no capítulo 2, que vai desenvolver lá para frente. Mas o capítulo 4 é um apanhado de pensamentos, principalmente em dois segmentos, né, que ele vai trabalhar. A questão da injustiça que ele percebe, e a questão, apesar do capítulo 4 ser mais conhecido como a unidade, a melhor CN2, mas tem uma parte que às vezes passa despercebido, é que eu tenho chamado de futilidade, eu nem coloquei o título usando de novo futilidade, mas é a futilidade do trabalho, da ganância, de querer mais. Ele vai questionar isso, ele vai dizer, cara, mas para que isso e aonde que você quer chegar com tudo isso? É mais ou menos esse aspecto que ele vai estar levantando. Bom, como eu disse no estudo passado e nos anteriores, a proposta aqui não é estar lendo a Bíblia, tá? É que você já tenha lido em casa, e nós vamos conseguir passar todo o capítulo. Então é muito importante que você cumpra as tarefinhas. Se você lê o capítulo 4, fica mais fácil. Se você quiser abrir a Bíblia no capítulo 4, ainda dá tempo, né? Então você abre aí que nós estamos chegando lá. Amém? Surge uma outra queixa para a ameaça da beleza do plano de Deus. Tá? Eu comecei assim porque ele vai desenvolver isso no capítulo 2, no capítulo 3, e de repente ele fala as fatalidades, as questões que parece querer atrapalhar, como que a humanidade não consegue pensar. Então encontramos uma lista de injustiça que ele vai colocar aqui, que pode ser praticada contra uma pessoa, contra sua propriedade, cometido por pessoas que têm poder. Essa conotação, pessoas que têm poder para Salomão, não necessariamente são pessoas de um cargo público, tá? O arrogante, ele vai colocar aqui, o arrogante, ele se acha melhor, o cara que estudou diante de uma pessoa que não estudou. Então, assim, aquelas pessoas assim com os corações arrebentados e não conseguem trabalhar nenhuma situação dentro desse aspecto. Então, isto é algo assim que nós precisamos estar pensando e analisando como que Salomão coloca, tá? Em Eclesiastes 4 é um capítulo onde podemos aprender diversos ensinamentos importantes, e eu quero destacar dois. O primeiro é a questão da injustiça, tá bom? E o terceiro fala sobre o poder da unidade. São dois pontos importantes. Eu destacaria três, aquele primeiro que eu falei, que é a questão da futilidade da pessoa trabalhar, e de repente aquela pergunta que ele já fez no capítulo 2, para quem que você vai deixar tudo isso, ou por que você precisa de tudo isso?
Talvez o capítulo 4 é um questionamento sobre esse terceiro ponto que eu não coloquei, porque nós vamos comentar. Mas os dois pontos mais conhecidos do capítulo 4 é a questão da injustiça, né? E essa questão do poder da unidade, como que isso é tão importante. Tá bom? Começando, como eu disse no começo, é importante que você tenha, a partir do livro de Eclesiastes, ou a Bíblia aberta, né? Para quando eu falar, porque eu sempre vou numerar o versículo que eu estou comentando, você pode ler o versículo, tá? E você pode também ter feito a lição de casa, que é ter lido o capítulo 4. Eu poderia estar lendo aqui, mas aí ia tomar muito tempo, tá bom? Parece-me que ele estava notando que o mundo é um lugar cheio de injustiças, onde muitas vezes os ímpios prevalecem e os justos perecem. Talvez esse seja um questionamento muito atual. E esse questionamento, nos dias pós-modernos, nos dias atuais, eles têm uma vertente um pouco muito complicada. Porque, em primeiro lugar, amado, o que Salomão está dizendo aqui não é a opressão do capitalismo da esquerda ou da direita. Ele não está dizendo isso, ele está colocando sobre a angústia que ele percebeu ao ver que pessoas são feridas, pessoas são oprimidas, e parece que a pessoa, né, que faz tudo errado, parece que dá tudo certo com ela. Uma vez, nunca me esqueço que uma ovelha minha, né, me perguntou isso, né, uma pessoa que frequentava a igreja na qual eu era pastor, ovelha de Jesus, né, e ela falou assim, parece que o cara que faz tudo errado, ele dá certo, e o cara que está fazendo tudo certo, dá tudo errado. E eu disse assim, olha, eu nunca me esqueço de uma frase que eu escutei e eu repeti para ele, a questão é de onde está vindo aqueles bens e de onde está vindo aquele sentimento momentâneo de paz. Porque o diabo também pode produzir um momento de paz, aquilo que nós falamos de uma paz circunstancial, tá? Que nós trabalhamos no estudo passado a diferença entre alegria é existencial, tá? E a felicidade circunstancial. São duas questões muito diferentes no contexto bíblico. Então, às vezes, nós temos que pensar exatamente isso. Então, não é uma questão de opressão partidária, como eu já vi alguns pastores, principalmente nos dias atuais, pegar o versículo 4 e fazendo uma guinada, né? Pegar a Bíblia dele, pintar bem avermelhada, vocês estão entendendo, e fazer uma guinada, assim como com um protesto. Não é isso que o Salomão está fazendo. O Salomão está fazendo, eu percebi uma coisa, o mundo está cheio de injustiças. É isso que ele percebeu. É o que nós sentimos também, tá? Não só através das guerras. Numa questão de guerra, principalmente país invadido, eu tenho atendido uma pessoa que tem trabalhado com o grupo de Afeganistão que tem chegado no Brasil, principalmente em Curitiba chegou um grupo muito grande. Eles estão alojados lá, numa estrutura que foi feita para recebê-los, tá? Através de uma organização missionária. E a pergunta deles é exatamente isso, por que tanta injustiça? E eles percebem, principalmente os missionários, ouvem relatos de muitas coisas. Tá? Mas Salomão não está falando de uma justiça política apenas, pode ser que sim, mas o que ele está retratando aqui é essa injustiça do dia a dia, você perceber que as pessoas más parece que estão progredindo, né? Robert Burns, um autor, tá, diz assim, a crueldade do homem para com o homem leva incontáveis milhares de pessoas a lamentar. Pessoas sensíveis em todas as áreas têm sofrido com as opressões praticadas entre os seres humanos. Aí é duas pessoas se beijando, mas na realidade cada uma com uma arma na mão apontando para a outra, né? E é mais ou menos essa realidade que nós vivemos, esse tipo de opressão, esse tipo de sentimento de um querendo passar a perna no outro. Nós encontramos isso não só apenas no mundo secular, nós encontramos isso em amizade, nós encontramos isso, infelizmente, até dentro de algumas estruturas eclesiásticas, tá? E nós já ouvimos relatos essa semana mesmo, quarta-feira, eu recebi um pastor aqui arrasado e magoado, acho que eu até falei no culto de quarta, né? Na mensagem, arrasado por causa de algumas injustiças que ele sofreu, né? Eu até compartilhei algumas questões da minha vida e como que eu sempre foquei, não no processo, mas sempre no propósito. Eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida e Deus é a resposta para a minha vida. Então, às vezes, nós precisamos aprender e termos essa atitude. Salomão também se angustiou ao ver as lágrimas dos oprimidos e a violência dos opressores, além do fato de que não havia ninguém para socorrer os oprimidos.
aquela questão da minoria que nós tanto ouvimos hoje, Salomão começa a questionar. Tá? Ele como rei poderia fazer uma coisa? Sim, gente, mas ele não está aqui falando, eu vou criar um órgão de defesa do fraco e do oprimido. Ele está fazendo uma constatação. E que constatação ele está fazendo? Que ele olha para tudo isso e fala, o mundo é cheio de injustiças. Então, esse capítulo 4 não é um capítulo melancólico, ele dá a impressão nessa entrada, que ele é um capítulo melancólico, mas pelo contrário, tá? Daqui a pouco ele vai começar a mudar, ou trazer para nós as conclusões, né, que ele tirou desse processo de análise que ele fez em todo esse contexto aí, tá bom? Versículo 2, Salomão então concluiu com tristeza e desânimo que os mortos são mais felizes que os vivos, pois a morte seria uma forma de escapar das crueldade e opressão da vida. Então Salomão vem num ponto que ele terminou o capítulo 3. Tá? É melhor estar vivo ou é melhor estar morto? Tá? No capítulo 3 ele até questiona, será que a alma do homem vai para cima e a alma do animal vai para baixo? Mas o fato é que tanto o animal quanto o homem, seja que sofrimento estiver passando, acabou. Então, é mais ou menos essa questão que ele levanta. Será que vale a pena estar vivo diante de tantas questões que nós estamos passando? Então, para Salomão, isso aqui é importante, tá, gente? Para Salomão, a questão não era a vida após a morte, mas a vida após o nascimento. Então, é uma pergunta muito mais pontual. Ele não estava falando, será que quando eu morrer... Não. Ele fala assim, o que eu estou percebendo hoje é que hoje não tem vida. É aquele conflito, amado, do século XVI para o século XV para o século XVI, tá? Do movimento chamado pietistas. O pietismo, né, principalmente na Europa, ele começa a pregar assim, chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil também, na década de 40 para a década de 50, tá? Um evangelho que dizia o seguinte, olha, você vai sofra com grandeza, porque lá no céu você vai ter ruas de ouro. Entendeu? Então é mais ou menos assim, não olhe aqui, olhe lá. É uma verdade, amado, é uma verdade bíblica, mas aonde que o pietismo errou? Olhando só para um foco, não olhando na totalidade. O que Salomão vem nos falar, ok, gente, eu não estou questionando se lá, depois da morte, nós teremos ruas de ouro. Estou questionando o seguinte, agora, como que eu posso viver agora? Como que eu posso enfrentar esse agora? Porque é a grande crise de todo mundo. Ninguém fica num sofrimento simplesmente pensando, né, mas quando eu chegar lá vai estar tudo legal. A pessoa quer se livrar agora, da dor agora. Tá? No versículo 3, está ele lendo o seguinte, o ceticismo chega ao pior nível com a observação de que, embora os mortos estejam em melhor situação que os vivos, os que ainda não nasceram são mais felizes ainda. Tá? Nós vamos comentar isso aqui. Pois não viram as loucuras e maldade que as pessoas praticam debaixo do sol, além de não terem de aturar o escárnio medonho da felicidade chamada vida. Então ele fala assim, olha, existem duas classes de pessoas felizes, que são felizes. A conclusão dele. Ele fala assim, a primeira classe para mim que é feliz é as que morreram, que acabou o sofrimento. A segunda classe para mim que é feliz, a que ainda não nasceu. Tá? E nós precisamos entender que quando ele coloca esse pensamento, pode ser apenas uma elaboração poética ou pode ser também uma questão cultural judaica. Porque o judeu acredita que a alma está em algum lugar, pois ela vem habitar no corpo, depois volta para Deus, tá? Não vamos entrar nesse detalhe da teologia sistemática, mas o fato é que Salomão coloca essa questão, ou essa carta na mesa, tá? Quem que é mais feliz? Para mim, ele fala, mais feliz é o que morreu e o que não nasceu. Porque os dois ainda, um deixou de ver as atrocidades e o outro não viu. Se fosse escolher quem iria sofrer mais, na lógica de pensamento deles, seria o que iria nascer. Porque o que iria nascer ainda iria ver todo esse sofrimento que a humanidade está passando. Então, amado, vivemos em um mundo cheio de inveja, de egoísmo, de inveja e insatisfação. Com certeza, a prosperidade dos outros diminui nossa autoestima quando não estamos curados em algum ponto em nossa alma. Esse é um aspecto que eu tenho pregado, que eu tenho falado, e até na mensagem de quarta-feira eu disse exatamente sobre isso, né? Sobre a necessidade da prosperidade em nossa alma, sentimento. Porque uma das coisas que nós precisamos entender, amado, que às vezes pessoas não prosperam financeiramente porque a sua alma está tão machucada,
está tão ferida que a prosperidade ou pode fazer mal no sentido de arrogância, ou pode fazer mal no sentimento de vingança. Olha só onde eu estou, olha onde você está. Tá? Uma vez, né, eu estava aqui em frente, e vocês sabem que algumas pessoas que fizeram críticas à minha pessoa e tudo mais, elas constantemente passam aqui. E, inclusive, uma das familiares está fazendo uso da igreja na questão do Pilates. Mas um dia eu estava lá assim, eu falei, mas Deus, que coisa, né? Essa pessoa é obrigada a passar, e tem um semáforo, quando foi colocado o semáforo, agora é obrigado a parar e ver o que o Senhor me fez, quanto o Senhor me abençoou. Aí Deus ministrou ali mesmo, olhando para aqueles veículos do lado de fora, Deus falou assim, eu não fiz isso para você ficar aqui fora olhando com esse sentimento de provar que você estava certo ou errado. Eu fiz isso porque eu quero te abençoar, e aí vem uma coisa que Deus colocou, e eu tenho uma intercessão nessa casa que ora pelo teu ministério e ora pela tua casa. Então, quando eu escutei aquilo lá, claro que imediatamente falei, Deus, minha alma precisa ser curada. Então, tá? Mal sabia que lá na frente não apenas ia passar, mas também ia entrar para usufruir desse Pilates que está sendo oferecido aqui para o bairro Brasil. Então, você veja quanto que é importante nós estarmos curados. Porque quanto mais curados nós estivermos, mais bênçãos o Senhor vai trazer para nós. É como você fala assim, você está pronto para receber. É aquela pessoa que talvez consiga, eu já disse isso na mensagem de quarta-feira, e também falei isso no capítulo 2, né? Aquela pessoa que alcança um sucesso, e ele já vai falar sobre isso aqui também, tá? Porque isso é um tema que vai estar aparecendo muito nesse livro de Eclesiastes, onde ele fala assim, ó, não seja arrogante, não olhe para o outro com um sentimento de desprezo. Né? Isso aqui é muito sério. Então, quando não conseguimos aquilo que achamos ser nosso, por direito, nossa reação é de sermos injustiçados. E, na realidade, seria a falta de um sentimento de gratidão pelas pequenas conquistas. E choramos achando que até o Senhor nos abandonou. Nós fazemos uma tempestade no nosso sentimento, uma tempestade em nossa alma, porque nós não paramos para analisar que tudo isso que está acontecendo, na realidade, é graça e misericórdia de Deus. É graça e misericórdia de Deus. Então, assim, como que nós olhamos para as vitórias ou como que nós olhamos para as pequenas coisas? Então, quando nós achamos que algo não aconteceu porque tinha que acontecer, cresce em nós um sentimento de injustiça. E esse sentimento, se não for elaborado, gente, vem um sentimento que é terrível, tá? Que é o remorso. O que é o remorso? Remorso é você ficar remoendo. Remorso traz gastrite, é psicossomático isso aqui, tá, gente? Isso é ciência, é a psicopatologia quem diz, tá? Traz gastrite, traz insônia, tá? E pode trazer ansiedade, levando muitos a comerem muito, exageradamente, ou até tirar o apetite. Esse conjunto, né, vai trazer o que para a pessoa? Um sentimento de impotência e um sentimento de inadequação ao meio, ou seja, ele não quer mais viver. Olha todo um sentimento que é gerado por uma única questão, falta de gratidão. Falta de gratidão. Amados, vocês não têm ideia o quanto que a gratidão ela é importante. Por isso que a Bíblia nos encoraja dizendo, em tudo dai graça. Dar graça na abundância e dar graças quando os bens nossos são reduzidos. Em toda e qualquer situação. É isto que Eclesiastes quer dizer quando acrescenta paz de espírito no contexto das riquezas e eu escrevi errado, é prosperidade aqui, tá bom, amado? Não é propriedade, tá bom? Ou, se você também... Então, vamos trabalhar com o que eu escrevi. No contexto de riqueza e propriedades, ter propriedades, tá? Mas, na realidade, essa paz de espírito era no contexto de riqueza e de prosperidade. Mas está valendo aí também. Okay? Porque é isso que Salomão está falando, Salomão está trabalhando essa verdade. Então veja só, amado, paz de espírito é uma consequência do reconhecimento de que Deus está sempre do nosso lado, com muito ou com pouco. Qualquer um com o mínimo de experiência bíblica e com maturidade espiritual descobre que as dádivas do Senhor permanecem e garante a nossa saúde e nossa alegria. Qualquer pessoa com uma experiência bíblica e uma maturidade espiritual descobre que pequenas ou grandes coisas são dádivas do Senhor e elas trazem saúde e alegria para a nossa vida. Esse é o sentimento que o Senhor
deseja trazer para as nossas vidas. É isso que Salomão está falando. Que Salomão descobriu que não é a riqueza, não é o cargo diante dos homens, superioridade diante dos homens, no sentido de exercer algo, que traz a felicidade ou a saúde, né, na alma, a cura na alma, mas sim um sentimento de gratidão, sermos gratos em todas as coisas, tá? Nada de errado, amado, em ter muito, desde que essa mudança não interfira em nossa vida. Eu tenho falado isso, falei quarta-feira, falei no capítulo 2, nada de errado em ter pouco, principalmente se isso nos ajuda a depender mais de Deus. Então Salomão aqui não está defendendo a abstinência e a pobreza, como principalmente Antônio Gutierrez, né, um cidadão que vai dar o start para a teologia da liberdade na América Latina, fala que os pobres são privilegiados, que Deus ama os pobres, que Deus ama os oprimidos. Então, o livro dele é O Deus que Ama os Oprimidos. Esse livro influenciou alguns pastores no nosso Brasil, né? E o Ari é um deles que foi muito influenciado por isso, e aí ele tem uma conotação um pouco complicada, mas entra no veio político que nós não estamos querendo entrar aqui. Mas, enfim, essa situação de que Deus ele ao lado dos pobres injustiçados, ok. Quando você vai para Miqueias, você vai ver essa verdade, que Deus chora, tá, para aquelas pessoas que são pobres e injustiçadas. Como Deus também vai dizer que a verdadeira religião, através de Tiago, é a religião pura e verdadeira, aquela que se preocupa com os órfãos e com as viúvas. São duas classes, né, de pessoas impotentes, literalmente esquecidas e oprimidas. É claro que Deus olha para essas pessoas, mas isso não quer dizer que o rico, que tem muito, não foi Deus quem abençoou. Tá? Então, no caso aqui de Salomão, está dizendo assim, se essa pessoa tem um temor de Deus, ela precisa aprender a ter gratidão no muito e ter gratidão no pouco. O segredo aqui, amado, chama-se gratidão. É isso que nós somos convidados. O convite aqui é para esse sentimento de gratidão. Então, quando você olha para esse ponto, o aspecto que está sendo levantado aqui, que está sendo colocado aqui, é o aspecto de nós entendermos essa grandeza do amor de Deus e da graça de Deus. Então, quando você vai se deparar com isso, o que nós estamos falando? Seja grato, tenha gratidão no seu coração. Eu acho que o segredo de Eclesiastes, nesse capítulo aqui, é isso, essa é a mensagem. Então, o versículo 4, de novo, amados, por favor, Bíblia aberta ou tenha lido em casa, tá, a tarefinha que a pastora passou. Então, havia outra coisa que aborrecia Salomão. O fato de as pessoas utilizarem suas ocupações e talentos para se exaltar acima do próximo. Elas deveriam saber que tudo é dom de Deus. É uma pessoa que tem uma capacitação, é uma pessoa que alcançou um sucesso na área profissional, tá? E aquele sentimento talvez entra nela com o espírito de arrogância. Mas nós estamos cansados de ver isso na nossa sociedade. Tá? Salomão fala assim, olha, eu e você deveríamos, primeiro, então, retomando e pegando a linha de pensamento do versículo 3, tá? Eu e você deveríamos ser gratos a Deus por causa do ter ou do não ter, sabendo que tudo é dom de Deus, mas também nós deveríamos ser gratos a Deus pela nossa capacidade. Eu aprendi, quando eu prego, tá? Eu termino de pregar, às vezes eu consulto uma ou outra pessoa, como é que foi o culto, como é que foi a mensagem, porque eu amo feedback. Mas eu espero sempre uma coisa do meu coração, que o meu coração fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes, né, essa semana eu dei uma palestra, né, Elizabeth sabe disso? Elizabeth, né, sabe disso? E quando eu chego em casa, eu olho e falo, eu sei que foi a boa e poderosa mão do Senhor. Não só por causa da minha limitação de gagueira, mas como é que Deus trabalha nessa performance do meu cognitivo, colocando, lembrando e trazendo situações que vão se encaixar. Então eu sei que isso é um dom de Deus. Ah, mas o senhor preparou, o senhor estudou, mas eu sei que é um dom de Deus. Tá? Esse sentimento que Salomão está nos convidando a ter. Então ele percebeu que a vida humana era impulsionada pela inveja e pelo espírito de competição. E é exatamente esse sentimento que tem preocupado aos estudiosos do comportamento humano, sociólogos, antropólogos e psicólogos, ao perceber algo que tem sido muito falado, ao perceber a liquidez dos valores da nossa sociedade. Essa é uma palavra que você tem ouvido muito eu falar, tanto nos estudos quanto nas mensagens. Quem gosta de ler, quem gosta de ouvir, né,
esses documentários sobre pós-pandemia, seja um Karmal da vida, filósofo, não coach, filósofo falando, filósofo, não coach, tá? Falando, você vai ver que todos eles, de uma forma geral, têm usado esse termo liquidez, a sociedade líquida. É um termo criado lá atrás pelo Bauman, né? Zwingli-Baum, um cara que já veio a óbito, ele escreveu vários livros, né, sobre a era da incerteza, a falta de conexão, e ele cunha esse termo, né, que a sociedade é líquida, né? Líquido você põe nas mãos e não fica, você não tem como, né? Fica muito pouco, alguém pode dizer isso, ok, mas aquela quantidade de líquido que você colocou na mão não permanece. Então ele vai analisar essa situação. Já o que eles têm chegado à conclusão é exatamente isso que Salomão chegou, que isso é impulsionado pela inveja. Por isso que Bauman, antes de morrer, ele vai escrever um artigo muito grande sobre o medo que ele tinha das redes sociais, que ele fala assim, ó, as redes sociais têm produzido muito mais, têm cutucado sentimento de inveja, sentimento de menos-valia, né? Poxa, por que o outro tirou férias e foi para a praia e eu não fui? Por que o outro foi para Caldas e eu não fui? Por que o outro está jantando e eu não estou jantando, não tenho dinheiro para sair? Então, essas fotos, né? E essas fotos que são colocadas, eu aqui, é o que temos para hoje, a frase, né? Agora mudou, mas antigamente, quando alguém estava no restaurante, mostrava aquele prato, né? E colocava, é o que temos para hoje. Então, só que há pessoas que talvez não têm nada para hoje, e se ela não for bem resolvida, se lembra lá do versículo 2 do capítulo 4? Se ela não for uma pessoa curada na sua alma, curada no seu sentimento, em vez dela olhar para isso, poxa, que bacana, ele está tendo sucesso, se Deus quiser eu vou ter o meu, ele começa a questionar e dizer que é uma fatalidade, que é uma injustiça. Então, nós temos dois pontos aqui. Nós temos a injustiça que Salomão vai colocar, e nós temos a auto-injustiça, vamos chamar assim, não sei se tem esse termo aí, tá? A Chang e a Elizabeth, que trabalham na área, me corrija se não tiver, mas a auto-injustiça, que é aquela pessoa que vai se colocar ou se promover a injustiça nela mesma, para dizer assim, por que o outro está sendo abençoado e eu não estou? E aí é uma coisa complicada, tá bom? Então nós precisamos entender isso aí. Versículo 5, amado, de novo, Bíblia aberta ou linkado. Em contraste ao indivíduo motivado pela inveja e por recompensas, encontra-se o tolo. Então ele fala assim, tem um outro grupo aí. Tem um grupo que é invejoso, mas tem um grupo que é o tolo. O tolo, isto é, aquela pessoa estúpida, grosseira e preguiçosa, que cruza os braços e sobrevive somente daquilo que consegue obter com o mínimo de esforço. É o cara que pede para o mundo acabar num barranco para ele poder morrer encostado, né? Entendeu? Então, tipo assim, Salomão fala assim, essa pessoa que está procrastinando, que está presa no seu sentimento de autocomiseração e não sai dessa zona de conforto, essa pessoa é tola. Tá? E ele vai colocar isso de uma forma que nós já vamos ver a palavra que ele vai usar, tá? Então, versículo 6, enquanto outras pessoas trabalham em um ambiente de competição frenética, o tolo pensa, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho, e isto é correr atrás do vento. Ele vai pegar essa ideia, ele vai desenvolver essa ideia, tá, gente? Mas ele vai trazer uma questão muito cruel, porque ao mesmo tempo que ele está criticando essa pessoa que não sai da zona de conforto, ele vai dizer o seguinte, mas será que esse cara não está certo, de repente? E aí ele vai falar, então nós vamos deixar para os próximos versículos que ele vai colocar isso aí. Tá? Cabe aqui uma paráfrase de H.C. Leopold, diz o seguinte, prefiro minha tranquilidade um pouco, adquirir mais coisa e ter de lidar com os aborrecimentos decorrentes de tê-lo. Então veja só, aqui ele começa a defender esse tolo. Então ele começa a dizer assim, será que esse cara aí que não tem ambição, então não está certo? Nós já vamos ver que ele vai chegar a uma conclusão, tá, Márcio? Então, Salomão é o tipo da pessoa, a gente chama aquele dialética, né? Do sofismo, lá atrás da filosofia grega. Você entra numa conversa, você começa a dar a entender que você é contra tal ponto, mas na realidade você está colocando os pontos sobre aquele ponto, para depois você dar a sua conclusão. É mais ou menos você pregar o evangelho assim, não, de fato, gente, é tanta proibição, né? É tão gostoso pecar, é tão gostoso aprontar, é tão gostoso ir para as baladas, e a vida é curta, né? Não, até certo. Gente, a gente tem mais é que curtir, nós fomos feitos para curtir. Pois é, porque depois a gente morre e vai passar a eternidade. É que
Eternidade? O que é eternidade? Nossa, eternidade é algo que não tem fim, né? E onde é que não... Você está entendendo? Então ele entra na jogada, depois ele puxa para um questionamento. É isso que Salomão está fazendo aqui, essa dialética aristotélica que você joga e traz, joga e traz, joga e traz. O sofisma grego vai colocar muito isso, bota as informações, entra no jogo do cara, para depois puxar o tapete dele, tá? Ele vai fazer isso daqui a pouquinho, tá bom? O tolo cruza suas mãos, se recosta e se acomoda, e come sua própria carne, sua preguiça é um suicídio. Aí ele começa a dizer, gente, mas não é isso. Se nós continuarmos nessa questão, você precisa entender que a tolice é um suicídio. Porque talvez você está deixando... E ele mesmo já tinha dito lá atrás, vai ter com a formiga o preguiçoso, se lembra? Ele mesmo já disse em Provérbios isso. E o livro de Provérbios ele vai trabalhar muito essa questão da preguiça. Aqui em Eclesiastes ele está falando que essa preguiça é de uma pessoa tola que não tem sonho, não tem visão, ela não está pensando nada, ela não consegue visualizar nada. Então vamos lá. O tolo cruza as suas mãos. São duas palavras que eu peguei aqui para nós estudarmos. Primeiro, o tolo, que é a palavra kesir, é uma pessoa que não analisa, mas também é uma palavra, mas também, né, é a raiz da palavra arrogante. Por isso que em algumas traduções, tá, gente, o arrogante faz isso, porque é a mesma questão. Uma pessoa que não analisa, que não pensa, ou uma pessoa que é arrogante, Salomão coloca na mesma questão. É uma pessoa que ela está alienada desse contexto. Outra questão que vai cruza, né, no sentido de descansar, que é a palavra shabak, tá? Uma pessoa preguiçosa. Interessante você mudar o símbolo dessa palavra, quem estudou hebraico, né, que é aqueles símbolos ali embaixo no Masorete, você vai cair na palavra criar, tá? Que é no sentido não de barak, mas você vai cair na palavra de executar, algo para ser executado. Então você tem uma pessoa que não executa e você tem a pessoa que executa. Por isso que o hebraico é um pouco difícil, porque a mesma palavra só muda os símbolos embaixo, tá? Às vezes você bate o olho assim, por isso que é difícil ler hebraico sendo símbolos masoréticos, tá? Mas enfim, é alguém que que não analisa e alguém que é preguiçoso. É a mesma questão, ele fala assim, ó, se você é uma pessoa que não analisa as coisas, a probabilidade de você cair num vão de preguiça é muito grande. Tá? Então, como é que ele vai desenvolver isso? Veja só, no versículo 7 e 8, tá? Havia outra tolice que comandava Salomão, solitário, que embora não tenha filho, nem irmã, nenhum parente, continua trabalhando para acumular riqueza. Aí ele fala o seguinte, olha, eu tenho de um lado o cara que é arrogante, eu tenho do lado o cara que está sendo injustiçado, eu tenho também um cara que é opressor, eu tenho um cara que é ganancioso, eu tenho um cara que é preguiçoso, mas eu também tenho um cara que ele, exageradamente, ele está adquirindo riqueza, só que ele não tem parente nenhum, ele vai deixar para quem isso aí? Tá? Então, aquelas grandes fortunas, né? Não sei quem assina a revista Veja, tem boas coisas e coisas ruins, né? Mas da semana retrasada, acho que 2 semanas atrás, se eu não me engano, nas páginas amarelas, uma entrevista com o criador do Nubank. O Nubank é esse cartão lilás, né, tão conhecido aí. Então, o cara tira o cartão, você já sabe pela cor que é o Nubank. E ele falou assim que ele não esperava que fosse crescer muito, e ele não esperava o tanto que ele tem de dinheiro. Ele falou assim, eu nunca imaginei. Aliás, eu não tenho nem noção do quanto que é essa quantia mesmo. Tá? Eu sei que é muito dinheiro, é uma coisa absurdamente. E ele vai falando isso, e ele fala assim, por isso que eu não vou deixar isso aí para os meus filhos. E foi um acordo que nós fizemos em casa. Praticamente aí, mais de 70% eu vou doar. Vou deixar o básico para eles começarem alguma coisa, mas eu vou doar, e vou doar em vida. Eu não quero fazer a obra depois da morte, eu quero fazer agora. Aí o repórter fala assim, mas você não pensa em aplicar, crescer? Eu falei, não, aonde eu cheguei está bom demais. Não preciso de mais, eu quero priorizar a vida com os meus filhos, eu quero priorizar a família, eu quero priorizar outras coisas. Se ele fosse um cristão, ele diria, eu quero priorizar o meu tempo com Deus. Tá? Eu quero investir em missões, eu quero investir na igreja, quero investir na vida do pastor Silas, né? Eu quero investir em um monte de coisa, mas eu quero também ter qualidade de vida com Deus, com a minha família, eu quero poder passear, eu quero poder curtir aquilo que Deus deu.
tá, gente? Então, assim, essa é a questão que o Salomão vai estar colocando e trazendo para nós. Essa pessoa, tá, para Salomão, possui mais dinheiro do que precisa, mas mesmo assim desgasta-se dia após dia, nem sequer aproveitando os prazeres simples da vida. Então Salomão fala assim, gente, mas o mundo está esquisito mesmo. Então tem aquela série de coisas que eu coloquei, e são pessoas, né, essa foto retrata bem esse quadro, eu já falei que eu tento procurar a imagem de acordo com aquilo que eu vou estar falando, retrata bem o que Salomão pensava, uma pessoa que tem uma fachada, mas por dentro ela está presa, porque tem que trabalhar, tem que produzir, tem que fazer. É o tio Patinhas, né? Está guardando, 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 não deixa para ninguém. E aí, gente, tem um autor que eu gosto muito, Samuel Johnson, ele estava certo quando disse: o desejo insensível e desumano por ouro é a perversão derradeira do homem degenerado. Então a questão do correr atrás de coisas, sempre querendo mais. O Samuel Johnson, ele é um estadista, né, lá da região de Massachusetts, né, um grande pensador. Então ele vai colocar isso, olha, eu estou vendo as pessoas correndo atrás do ouro, e ele estava analisando a história americana, principalmente aquela corrida, né, para o oeste, conquista do ouro e tudo mais, onde eles, por causa do ouro, eles foram matando tribos e tribos inteiras para ficar com aquele lugar, enfim, ele vai colocar ali, realmente, corra atrás de Jesus. Nós precisamos correr atrás de Jesus, amém por isso. Então ele vai colocando todas essas questões, e ele fala, gente, o Samuel Johnson coloca, isso aí é uma verdadeira derrota. Salomão já tinha dito isso. Samuel Johnson é cristão também, tá? Versículo 9, Bíblia aberta agora, ou se você leu e você lembrar, ao refletir sobre a solidão do avarento, Salomão percebe as vantagens da companhia e da comunhão, e por meio de 4 ilustrações que vai colocar, a mais conhecida é melhor serem dois, porque se um cair, outro levanta, essa é a mais conhecida, mas ele coloca sempre 4 coisas, né? Melhor serem dois, melhor serem dois, melhor serem dois, e termina com uma questão muito bacana, né? Que é o nó de 3 cordas, né? De 3 pontas aí no caso, ok? Aí é uma pessoa trabalhando no cérebro, fazendo manutenção no cérebro, e eu acho que é isso que Salomão estava querendo nos convidar a fazer, uma manutenção dos nossos pensamentos. Em primeiro lugar, é melhor serem 2 trabalhadores que um, né? Pois a soma do esforço produz mais eficiência. Não apenas isso, amado. Há um livro que o título é Casais, né? Que tem a mesma contabilidade, discutem a contabilidade, tem uma programação orçamentária, tem um planejamento financeiro, onde é conversado, é analisado a 2. Esse casal tem condições de adquirir mais coisas, e ele dá um exemplo, assim, é muito mais fácil pagar uma prestação de um veículo, né, um financiamento de um veículo, 2 pessoas ajudando do que uma. Tá? Aqui não está discutindo quem ganha mais ou quem ganha menos, mas ele fala que aquele que ganha mais, ele pode, inclusive, arcar com mais pontos. A questão não é uma disputa, eu estou fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Então, uma vez teve um casal aqui que o homem me falou assim, sou eu que trabalho em casa, doutor, então ela não tem que dar palpite. Falei, então tá jóia. Então, olhei para ela assim, você hoje vai deixar de lavar roupa, você vai deixar de economizar no arroz e no feijão, você vai deixar de economizar na luz, você vai deixar de limpar a casa, tá? Aí ele falou assim, mas isso daí acabou. Eu falei, pois é. Então, não me fale, não é porque ela não trabalha secularmente, não é assalariada, não significa que ela não é, alguém colocou aqui, isso é um companheirismo, isso mesmo, isso. Não significa que ela não seja tua companheira, porque os antigos falavam, né, que a mulher sábia pega as coisas e põe na cozinha, na despensa, e vai analisar. A mulher que não é sábia joga pela porta da cozinha para fora, no sentido de não saber aproveitar. Então ele coloca aqui. Outra coisa que vai colocar, além disso, se houver algum acidente, é possível ajudar o companheiro. Imagina o problema de um trabalhador que cai da escada sem que ninguém por perto para prestar socorro. Tá? Então ele fica tentando procurar ajuda, e os homens estão mal acostumados, vou defender minha casa, mais ou menos, tá? E essa é uma questão que ele coloca, tá? E aí ele também vai trabalhar esse outro ponto, em uma noite fria, 2 é melhor do que 1, pois juntos pode esquentar um ao outro, né? É claro que ele não falou com aquela pessoa que tem pé frio,
ou aquela pessoa que fica puxando a coberta do pastor a noite inteira. Então ele não está falando isso aí, só falou numa analogia, né? É melhor serem dois, quando tem um cobertor, um aquece o outro, né? Então esse é o aspecto que está colocando. Ainda bem que eu estou na igreja, senão eu ia apanhar agora, tá? Versículo 12, a terceira ilustração fala da proteção contra ataque. Tá? Então são 4, essa é a terceira. O ladrão geralmente domina a vítima, porém 2 podem resistir com mais facilidade a uma investida. Então ele vai colocando aqui essas questões, ele vai trazendo esse ponto. Você vê, ele começa falando da injustiça, aí depois ele vai falar da pessoa que está correndo, querendo trabalhar, do que quer muito e se torna orgulhoso, do tolo que não quer saber de nada, da pessoa que trabalha muito e não usufrui do seu trabalho. Por isso que o capítulo 2 ele fala, vamos comer, estou colocando com as minhas palavras, vamos comer, vamos beber do melhor vinho, vamos curtir a vida, sabendo que tudo isso é dom de Deus. É uma frase, tá, que ele vai trabalhar até o final de Eclesiastes. Tudo que nós temos é dom de Deus. Isso significa, é só separar os cobertores. Boa isso. Tá, é bacana mesmo, né? E as borboletas trabalhando em conjunto, né? Eu achei lindo isso aí. E assim, quando você vai para esse campo de visão, tá, gente? Você percebe que, na realidade, um coração curado é um coração de gratidão. É um coração que é agradecido a Deus em todas as coisas. Hoje, quando eu estava vindo para cá, né, fazia tempo que eu não vinha para cá, até fiz um trajeto que eu fazia há anos atrás, parei numa esquina, não precisa nem falar, né? Aí desci e vim, peguei a Rondon, vim fazer caminho que eu fazia tempo que eu não fazia, só fazia quando o aulão era presencial, né? Mas foi gostoso orar, lembrar e também agradecer. Como é gostoso você ter motivos para agradecer, tá? E esse é um aspecto que nós precisamos entender. Ontem, né, sexta-feira, foi o enterro de uma pessoa que mora aqui perto, né? Ele e a esposa já vieram na Monte Hebron, só frequentaram, depois o padre ali do lado chamou eles, né? Todo lugar aqui eles ficaram lá, amém. Mas assim, o rapaz novo, teve morte fulminante, tá? Tava em pé, de repente, puf, caiu, né? Então, assim, é complicado, porque o filho, 13 anos, eles tinham marcado de jogar, eles jogam junto, né, no computador. Então, como que a vida é curta, como que as fatalidades acontecem. E eu lá no velório, olhando aquilo lá, pensando, nossa, mas o que é isso, né? Então, quando você percebe essas questões, né, você percebe o que Salomão estava falando. Salomão analisou tudo isso. Ele falou, gente, a coisa está complicada. Por fim, a corda fabricada com 3 cordões é mais resistente que a fabricada com apenas 1 ou 2. De fato, 3 cordões unidos são 3 vezes mais resistentes que 3 cordas separadas. E aí ele fala assim de uma engrenagem, né, que é melhor que tenha. Aqui muitas pessoas discutem, tá? Eu já vi pregadores falar que ele está falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós não sabemos o que Salomão está falando. A probabilidade dele falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo é muito difícil, a não ser que fosse realmente algo inspirado. A pastora Ângela ia pregar hoje, mas ela achou por bem não pregar. E eu estou assim, ela compartilha algumas coisas, né? Porque um dos estudos que ela está fazendo é que dos livros da Bíblia, somente o Pentateuco foi escrito por Deus. Os outros livros foram revelados ou inspirados. E o Pentateuco foi ditado por Deus para Moisés. O Êxodo fala, Deus aparece para Moisés e fala, escreva tudo aquilo que eu vou dizer. Então, é uma coisa fantástica, né? Muito mais o motivo para nós vermos o cuidado de Deus. E ela está trabalhando, mas eu vou deixar, se Deus ainda tocar no coração dela, tá? Mas, assim, é uma questão que a gente precisa pensar. Então, não necessariamente é a trindade aqui, porque no conceito hebraico, a trindade ainda, ela não é tão forte como no cristianismo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o Gênesis demonstra isso. Deus inspirando em Jesus e o Espírito Santo pairando. Então, essa história de que a Trindade é uma invenção do cristianismo é uma furada. O próprio Jesus fala, eu e o Pai somos um, e eu vou deixar o Espírito Santo no meu lugar na vida de vocês.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Não sei se era isso que Salomão está falando, apesar de muitos autores concordarem em dizer que era isso que ele estava falando. Mas eu penso que ele estava simplesmente acompanhando uma linha de raciocínio, de pontuação aí sobre o que é melhor, tá? Porque é o que ele está trabalhando aí. Tá? Existem opiniões distintas sobre o que o pregador está querendo dizer, como eu já falei, já adiantei aqui, e essa é a terceira dobra do cordão, que se seria Deus como selo da unidade, ou seria uma ou outra pessoa, no sentido de que 3 são melhores que 2. Então está todo mundo aí salvando a baleia ali, né? Levando dentro de um aquário móvel. Então é melhor serem mais pessoas, e aí Salomão vai colocar tudo isso daí como sendo uma coisa positiva. Na realidade, ele está nos convidando a uma análise. Nós precisamos entender isso, ele está nos convidando a uma análise. Tá? E é isso que ele vai estar fazendo. O grande ensinamento aqui é de que nós não podemos andar sozinhos. Quando estamos sozinhos, somos mais fracos, mais suscetíveis aos problemas e tristes. Essa é uma constatação que foi muito forte, tá? Nesse período da pandemia. É claro que nós somos forçados a estar sozinhos, e é por isso que muitos terapeutas, eu mesmo trabalhei esse aspecto. Você pode estar sozinho, mas você pode não estar na solidão. Quando você está na solidão, você está sozinho, ou você está na solidão, a solidão independe de multidão. Tem pessoas que estão na multidão com solidão, e tem pessoas que estão na multidão sem solidão. E tem pessoa que está sozinha e não está na solidão. Vocês entenderam a linha de raciocínio. E foi um período que se adotou muitos animais. Parece que muitas pessoas olharam com carinho a companhia do animal. O que é triste é uma constatação que algumas dessas pessoas estão abandonando esses animais. Eu acho uma crueldade, mas não é o caso aqui, senão eu vou entrar numa linha muito pessoal e particular, mas é um fato que, se Salomão tivesse visto, Salomão disse, mas você é tão egoísta, né? Você pegou esse animal, aproveitou dele, agora que você não precisa mais, você abandona ele. Mas, com certeza Salomão estaria trazendo esse questionamento à baila, né? Já para nós chegarmos perto do encerramento, versículo 13 a 16, eu vou comentar alguns versículos ainda, tá? As tolices e vaidade da vida se manifestam não apenas nas classes mais baixas, mas inclusive nas palácios do rei. A colocar aqui andaram 2, se não houver entre eles um acordo, sim, com certeza, a Bíblia também vai falar que é melhor andar sozinho do que andar em alguém com desacordo, tá? Então, assim, não é isso que Salomão está pensando aqui, tá, gente? Salomão não está pensando direita, esquerda, amarelo e branco, Corinthians ou Flamengo. Salomão não está pensando. Salomão está pensando o seguinte, olha, é melhor que sejam 2. É claro que alguém que venha nos acrescentar e não roubar de nós, tá bom? Então, ele vai constatar isso aqui, gente. Na conclusão do capítulo 4, dos versículos 13 a 16, Salomão menciona a necessidade da fama e status no meio dos homens. E como isso pode ser tóxico. Melhor é o jovem, pobre, sábio, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa ser admoestado. Ou chamado a atenção, ou uma palavra mais moderna, confrontado. Tá? Então ele vai falar o seguinte, que as pessoas se amarram no seu estado, nos seus status, né? E ele amarra nos seus pontos. A probabilidade que Salomão conheceu Amós é pequena, mas se conheceu, Amós era um recém-nascido de uma família sacerdotal, mas como profeta mesmo, não. Como profeta, não. Se conheceu ele pequeno, então não bate, porque Amós ele é chamado com 81 anos, tá? E, na realidade, já tinha passado quase 100 e poucos anos depois da morte de Salomão. Então, realmente não conheceu. Mas a família dele, com certeza, porque era uma família conhecida em Israel. Voltando aqui, então, essa é uma questão que Salomão vai levantar. E aí Salomão começa a levantar algo, gente, que é muito interessante. Essa atitude de inconstância e sede de novidade fez Salomão perceber que até mesmo as mais altas honras humanas não passam de vaidade e é correr atrás do vento. Então Salomão vai trazer esse aspecto aqui para nós, que é a primeira imagem que eu usei, né? A futilidade da vida. É o que ele está trazendo aqui. E ele vai trazer esse questionamento. Tá? Salomão olharia para as redes sociais com desprezo. Em que sentido? Eu falei, gente, vocês estão vendo o mal que as redes sociais estão fazendo?
As pessoas estão postando coisas para serem curtidas, ou serem quantos seguidores eu tenho. Eu canso de ouvir aqui, semana retrasada, uma pessoa falou assim, doutor, tem uma coisa boa para te falar. Eles me chamam de doutor aqui, né? Falei, pode dizer, eu estou com tanto, cheguei a 1000 e poucos seguidores, você vê que coisa maravilhosa? Eu falei, joia, e como é que foi a sua semana? Ah, eu ainda estou depressivo, ah, eu ainda estou angustiante, tá. Aí eu falei, você coloca essas coisas nas redes sociais? Claro que não. Né? E aí ele me mostrou, né, na academia, fazendo assim, nem sei se malha, no restaurante, nossa, em várias situações, no shopping, né? Hoje é dia de descanso porque eu mereço, até que enfim é sexta-feira. Então, Salomão olharia para tudo isso dizendo, gente, vocês não estão pensando e analisando o quanto que vocês estão pecando nessa área. É claro, gente, alguém colocou redes sociais, tem que saber ser usado. Nós estamos usando as redes sociais, daqui a pouquinho vai para o YouTube. E o Facebook, tanto o YouTube como o Facebook, são duas redes sociais. Então, Salomão está questionando essa inadequação, tá? E esse sentimento que está dentro das pessoas. E é isso que ele vai estar trazendo à baila. Então, no mundo de hoje, vemos tantas coisas acontecendo, pessoas famosas em redes sociais, fotos mostrando sorriso, necessidade extrema de mostrar seu corpo para seduzir ou que está em perfeita saúde física e muitas outras coisas, o que na maioria das vezes são pessoas carentes de atenção, buscando a tal fama que Salomão vai chamar de futilidade da vida. Salomão fala isso, tá, gente? Que a futilidade é da vida. As redes sociais para Monteblanc têm sido uma bênção tão grande que eu tenho conversado com o Jussier, e eu já disse aqui, de nós continuarmos, né, tanto o aulão quanto o culto de quarta-feira, porque nós percebemos que atingiu muito mais pessoas nas redes, no YouTube e no Facebook. Tá? Então, nós estamos atingindo mais pessoas pela comodidade, não preguiça, tá, gente? Eu entendo que muitas pessoas, uma pessoa já falou assim, é tão bom porque domingo tem que fazer almoço, tem que fazer isso, então, às vezes eu deixo lá, estou só escutando, depois eu vou rever, mas eu estou prestando atenção e no fim eu estou assistindo, e o culto de quarta-feira também, sem contar o quanto que tem atingido pessoas. Eu atendi uma advogada da prefeitura e ela falou assim, eu conheci o senhor das redes sociais. Eu falei, eu? Falei, me passaram um link de um estudo que o senhor fez da vida de José, olha só. E eu achei fantástico a vida de José, e aí eu fiquei, hoje eu sigo, tá? Eu não assisto ao vivo, eu sempre assisto depois. E eu estou gostando, só começou um estudo de Eclesiastes, né? Falei, exatamente. Então você vê, pessoa que eu nunca imaginaria e talvez nunca seria atingido. Que Deus seja louvado por tudo isso, tá bom? Então é isso que Salomão fala, buscando essa tal fama aqui. E aí ele questiona, e ele vai encerrar dizendo o seguinte, Salomão já citou anos e anos atrás em Eclesiastes uma busca vazia de status, bens e desejos materiais que no fundo nunca irão satisfazer, um círculo vicioso de futilidade. Tá? Acho que eu botei uma vírgula a mais ali. Um círculo vicioso de futilidade. O que Salomão está dizendo é o seguinte, amado, a vida está fútil e nós estamos vivendo esse círculo vicioso. Amados, Monte Hebrão, vamos tomar cuidado para nós não cairmos nesse círculo vicioso. Amém? Hoje, lembrando, antes de nós encerrarmos, hoje tem ceia. Nós estaremos ceando. Se você quiser cear na sua casa, você pode comprar o pão e o vinho. Se você não quiser fazer parte dos elementos, você pode orar, tá? Depois eu vou perguntar fora aqui uma pessoa que eu levei semana passada, se ela quiser eu repetirei esse ato, né? Tá? Então, assim, o importante é, se você puder vir, venha, mantendo o distanciamento, usando máscara, gel, evitando abraços, evitando conversa. Às vezes, no final do culto, eu vejo pessoas tirando a máscara, se abraçando. Eu, particularmente, entendo que ainda não é o momento. É uma condição tua. Nós, inclusive, para quem não sabe, nós estamos com algumas pessoas, tá? Um número até razoável, infelizmente, porque na pandemia mais dura, eu preservei, eu lutei, nós tivemos apenas um caso, né, que nós oramos, nós clamamos, tivemos algumas manifestações pontuais, só que desta vez
Eu parei de contar, na minha contagem já deu mais de 13 pessoas que pegaram Covid aqui na Monte Hebron. Tá? Então, assim, descuido, porque achamos que a vacina já imuniza tudo, traz imunidade, ainda não é hora. Então, muito cuidado, vamos ser cautelosos. Tá? Se você vier, mantenha o distanciamento, tenha tudo. Claro, se você tirar a máscara e for abraçar o teu irmão, eu não vou gritar lá, não faça isso, não. Isso é um problema teu. Mas é um cuidado que nós precisamos ter. Amém? Então venha às 18h30, estaremos ceando em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Estou encerrando aqui.